Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje, depois de tantas solenidades, tantas festividades, nós retornamos então ao tempo comum. E hoje a igreja celebra o 12º domingo do tempo comum. Então abra o seu coração, permita que a palavra de Deus possa penetrar na sua vida, em seu coração, não somente em seus ouvidos, mas em sua vida. Então vamos ouvir o Evangelho tirado do evangelista de São Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome essa cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, ao retornarmos então a esse tempo comum, onde Jesus estava rezando no lugar retirado junto com os discípulos, seus apóstolos, e ali aqui já é algo que vale muito a pena a gente comentar, Certo dia Jesus estava rezando, e aí uma boa pergunta, Havia necessidade de Cristo? Se Cristo é Deus, havia necessidade de Jesus estar rezando, Então aqui é algo muito importante para nós, porque às vezes nós achamos que nós não precisamos estar o tempo todo rezando em oração. Mas se Deus, o próprio Deus, rezava, porque aí entra algo muito importante, mostrando então a importância da oração. E eu sempre digo que essa oração é como se fosse uma comunicação direta com Deus, Nós estamos ligados. Assim como a luz hoje está ligada, se eu desligar aqui o interruptor, ela desliga. Então é um meio de comunicação. Se eu parar de rezar, se eu parar de orar, se eu não estiver conectado com Deus, se eu fechar os olhos hoje na terra, aí é só na misericórdia de Deus para irmos ao céu. Mas se eu estou o tempo todo em oração, rezando, pedindo a graça de Deus, eu estou conectado. Então se eu fechar os olhos nesse momento, com certeza eu vou abrir os olhos no céu. Por isso Jesus começa aqui esse evangelho dizendo que estava rezando, num lugar retirado à parte, junto com os discípulos. Então perceba a importância da oração. Jesus, de fato, sendo Deus, não precisava rezar, mas ele faz questão de mostrar aos discípulos a importância dessa oração, a importância de estarmos indo na Santa Missa, a importância de estarmos na celebração, a importância de estarmos conectados. E claro que hoje nós temos muitas orações, Nós temos muitas opções de oração, mas eu quero dizer para vocês qual é a maior oração, aliás, a oração perfeita para Deus: a Santa Missa, A Santa Missa, nada substitui a Santa Missa. Então a oração perfeita hoje de Deus para estarmos junto de Deus é a Santa Missa. Então nós temos a oportunidade de estar junto de Deus, de querer recebermos a eternidade. Mas para isso nós temos que estar em oração, e nada melhor do que a Santa Missa, Claro que nós temos que rezar Pai Nosso, Ave Maria, tantas orações que nós temos,
dentro da Igreja Católica, né? Então, que possamos rezar, né? Esse é o meio de comunicação, mas não esqueça da Santa Missa porque é um meio de comunicação, né? É a oração perfeita. E eu percebo muitas vezes que as pessoas fazem muitas orações, né? Marcam encontros, enfim, festas sobre orações, sobre santos, mas acabam esquecendo de valorizar a Santa Missa. Então, por exemplo, eu prefiro marcar aqui uma oração aqui em casa hoje, um Santo Terço, por exemplo, rezar em família, mas deixando de ir na Santa Missa. Então nós temos que tomar cuidado. A Santa Missa é a oração perfeita. E as demais orações são como se fosse o recheio do bolo, né? Aquela cerejinha que vai nos dando ainda sabor. Então nós temos que continuar com a oração, mas a Santa Missa é o fundamental, né? E aí Jesus ali naquele momento, então, depois dessa oração que ali estava com os discípulos, Jesus começa a perguntar para os discípulos o que estão dizendo dele, né? Jesus diz: quem diz o povo que eu sou? Não que Jesus gostaria de saber, talvez como uma politicagem, não é isso, né? Mas Jesus gostaria de saber se de fato as pessoas tinham entendido que ele era Deus, né? Se as pessoas já estivessem entendido que ele era o próprio Deus, né? E aí os discípulos vão dizer que alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou até mesmo algum dos profetas. Então perceba que em nenhum momento as pessoas diziam que ele era o próprio Deus. Então reconheciam Jesus dizendo que é algum profeta, João Batista, pessoas comuns, pessoas que não eram Deus, né? Porque Deus é Jesus. Então atribuíam Jesus como se fosse um profeta, né? Aquele que veio para curar as pessoas, talvez um político, enfim, falando palavras bonitas, mas ninguém dizia que ele era Deus. E aí Jesus, né, deve ter ficado talvez chateado, porque não era isso, né? Jesus já tinha passado 3 anos ali praticamente da sua vida com os discípulos, caminhando, levando a palavra de Deus, e em nenhum momento ninguém disse que ele era Deus. E aí Jesus faz essa pergunta: mas tá bom, então se eles estão dizendo isso, que não tiveram a oportunidade de viver comigo esses 3 anos, né? Mas e vós que vivenciaram, que estiveram comigo, que viram, ouviram eu falar, né? E vós, e vocês, quem dizeis então que eu sou? Meus queridos irmãos e irmãs, e aí um deve olhar para a cara do outro, ficando desesperado, e agora o que eu respondo, ninguém respondia nada. Até que, claro, São Pedro, né? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aí diz: tu és o Cristo de Deus. Essa é uma profissão de fé. Pedro ali naquele momento diz: tu és o Cristo de Deus. E nós, meus queridos irmãos e irmãs, o que nós dizemos de Deus, o que nós dizemos de Jesus, o que nós achamos que Jesus é para nós? Também um homem que fez a caridade, um homem que fez a bondade, um homem que conseguiu fazer certas coisas, o bem. Mas o que você sente quando você fala sobre Jesus, né? Será que nós estamos levando Jesus, falando sobre Jesus nas escolas, nas faculdades, no nosso trabalho? Será que nós falamos de Jesus, né? Na nossa casa? E na nossa casa? Na nossa família, né? Nós falamos de Jesus? Quem é Jesus para a sua família? Então nós temos que começar a colocar o nosso coração, abrir o nosso coração e ver, porque sinceramente, né, meus queridos irmãos e irmãs, é claro que isso também só vale, né, para nós cristãos que acreditamos em Cristo, porque se outra pessoa que não acredita em Jesus Cristo, então de fato isso aqui nada vale, né? Não adianta nem nós ficarmos ouvindo a palavra, porque se eu não acredito em Jesus, não faz sentido ouvir, ver, né? Tudo que Jesus fez, ou que Jesus fez com os discípulos. Então, se nós de fato não acreditamos em Jesus Cristo, então esquece tudo isso que nós estamos falando, né? Aqui exatamente são para os cristãos que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo, né? Aqui é todos aqueles que acreditam que Jesus é o verdadeiro Deus. Se nós acreditamos, de fato, nós temos que nos perguntar se realmente
nós estamos levando Jesus a todos os lugares, né? Porque hoje o que a gente mais vê é pessoas que se começa a falar de Jesus sentem vergonha, né? Se afastam. Porque ele só fala da igreja, porque só sabe falar sobre Cristo, só sabe falar sobre Nossa Senhora, enfim. E as pessoas vão se afastando. Então, será que nós estamos de fato falando de Deus, conhecendo Jesus como verdadeiro Deus? Tá? Isso é uma coisa que nós temos que trazer em nosso coração e nos perguntar, então, se de fato é isso que nós estamos atribuindo a Deus, ou não, somente um homem bom. Tá? E aí, claro que Jesus continua, depois disse Jesus a todos, né? Sobre se alguém quiser, e aqui eu acho que vale algo muito importante também para a gente comentar, né? Se alguém me quer seguir, né? Jesus em nenhum momento, né, fala que nós somos obrigados a seguir Jesus. Então, de fato, torna a dizer que se você não acredita em Cristo, esquece tudo isso, né? Porque não faz sentido de fato. Mas se nós acreditamos em Jesus, nós cremos que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele veio a esse mundo para nos salvar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós somos obrigados a seguir a Cristo. Mas olha lá, se alguém me quer seguir, então se você quiser seguir a Cristo, o que você tem que fazer? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir. Então, meus queridos irmãos e irmãs, de fato, não será fácil. Se nós estamos vivendo hoje no mundo com essa tranquilidade, sem perseguição, vivendo mil maravilhas, então de fato nós não estamos tomando a nossa cruz, porque seguir a Cristo, e eu torno a dizer que se nós não queremos seguir a Cristo, não tem problema algum, tá tudo certo. Olha aqui, se alguém me quer seguir, Jesus não está falando que nós devemos seguir, mas se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que renunciar, tomar a nossa cruz a cada dia. Como é difícil tomar a cruz a cada dia. É claro que vai ser difícil, porque nós temos que renunciar a todo dia. E a todo dia, meus queridos irmãos e irmãs, é uma tentação, né? E a cada dia nós temos que renunciar. Então, eu renuncio todo dia da minha vida para que eu possa estar junto de Deus. Porque, quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Meus queridos irmãos e irmãs, então assim, eu prefiro perder esse tempo da minha vida, que não é uma perda para mim, né? E muitas vezes as pessoas acham que é uma perda. Eu vou ter que ir novamente para a igreja. 2 horas, 3 horas de missa, achando que está perdendo tempo, né? Para mim não é uma perda de tempo. Pelo contrário, quanto mais tempo eu estou junto de Deus, para mim melhor é. Porque aqui, quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então muitas vezes nós perdemos o nosso tempo com outras coisas terrenas, né? E nós nem percebemos, mas nós perdemos. Numa internet, numa rede social, ficamos horas e horas e horas navegando e nós não temos a coragem de passar 1, 2 horas por semana na casa de Deus. Então, novamente, Jesus diz que ninguém é obrigado a seguir, mas quem quiser seguir Jesus, tome a sua cruz a cada dia. Vai doer, meus queridos irmãos e irmãs. E ao tomar essa cruz, não queira passar ao próximo, né? Ao amigo. Não, carrega para mim essa cruz, né? Carrega esse fardo. Não. Cada um de nós temos que carregar essa cruz. E muitas vezes ela vai ser pesada, ela vai ser cansativa, ela vai ser dolorida, mas nós temos que acreditar em Deus. Se nós queremos entrar no reino dos céus, se nós queremos estar junto de Jesus ressuscitado, meus queridos irmãos e irmãs, é renunciar, é estar na casa de Deus, é estar em oração, porque aí nós estaremos conectados. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, não há mal, não há nada nesse mundo, nenhuma perda familiar, nem a morte que vai nos fazer ficar afastados de Deus. Pelo contrário, se nós estivermos seguindo a Cristo, tomando a nossa cruz, estando em oração, quando nós fechamos os olhos na terra, com certeza nós abriremos no céu.
Por isso, não tenha medo, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.